Nós estamos hoje aqui no estúdio com o Kleber Soares, que é diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa. Kleber, obrigado pela visita e gostaria de que você nos colocasse exatamente qual é a abrangência e a gama de assuntos que você trata nessa sua diretoria lá na Embrapa. No final do ano passado, nós reestruturamos as diretorias executivas da Embrapa, né, e foi reconvertida o que nós chamávamos antes de Diretoria Executiva de Transferência e Tecnologia para um modelo focado em inovação. E essa diretoria de Transferência e Tecnologia foi reorganizada com foco em inovação e tecnologia. Dentro dessa visão de inovação, Kleber, como é que a gente pode entender o que está aí diante, no horizonte do agronegócio, da agricultura, da pecuária nacional? O que vocês lá na Embrapa já têm como parâmetros, assim, ou pelo menos como indicações de que são os caminhos a serem desenvolvidos? Recentemente, agora no início do mês de maio, nós lançamos o nosso documento de visão, que é um documento onde a Embrapa sumarizou 7 grandes tendências para a agricultura brasileira. Em síntese, uma delas está relacionada à questão dos sistemas integrados de produção. Cada vez mais nós precisamos otimizar o uso da terra. Não faz mais sentido nós termos monoculturas ou deixar a superfície do solo descoberta, entre aspas, digamos assim, ao longo do ano. Os sistemas integrados visam exatamente otimizar o uso da terra e intensificar a produção. E para isso, eu vou citar como exemplo o modelo de sistemas integrados ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Uma segunda grande mega tendência está relacionada à questão das mudanças climáticas. Esse é um ponto evidente no mundo e na agricultura não é diferente. Nós estamos vivendo aí o deslocamento, inclusive a reespacialização das culturas agrícolas com o impacto das mudanças climáticas. A empresa tem olhado para esse tema com muita atenção. Nós temos um portfólio de projetos voltado para mudanças climáticas e, inclusive, esse portfólio nos dá subsídio para desenvolver novos materiais genéticos, novas linhagens, novas raças, novos traits que visem se adaptar a essa questão. Uma outra mega tendência está associada aos temas relacionados à inteligência territorial. A agricultura, no horizonte 2030, que é o horizonte que nós mapeamos e construímos esse documento de visão, ela vai sair de uma agricultura, digamos, espacializada para uma agricultura regionalizada ou muitas vezes até localizada. Uma outra mega tendência está associada à questão da gestão de risco, e aqui quando nós falamos em risco, não é o risco financeiro, o risco econômico, é risco no sentido amplo da palavra. O risco tanto financeiro quanto econômico, mas o risco climático, o risco de fitossanitário, o produtor rural tem que lidar com esse risco. E cada vez mais, seja o agricultor, seja o pecuarista, seja aquele produtor rural que lida com a floresta, ele tem que gerenciar os riscos, como toda essa agricultura. A quinta mega tendência está associada à temática de agregação de valor e diversificação da base produtiva. E a agregação e diversificação da base produtiva e também a especialização é um fator, uma tendência inerente ao futuro agrícola, até por uma questão de incremento de renda, de fixação do homem no campo, atração dos jovens para o campo e otimização do uso da terra. Exemplo concreto, nós temos uma expectativa, existe hoje uma expectativa só no sudoeste da Ásia de consumir algo em torno de 13 milhões de toneladas de pulses, são as leguminosas de grão seco. Quem vai abastecer eles? A Ásia não consegue abastecer. E nós temos seria o quê? Grão de bico? Grão de bico, lentilha, ervilha, exatamente. E essa é uma oportunidade que nossos agricultores têm de diversificar sua base produtiva. Então entra nessa vertente. Uma outra mega tendência que nós estamos olhando com muita atenção é a questão do empoderamento do consumidor. Em qualquer setor econômico, o consumidor cada vez mais vai ditar as regras. Não é só na agricultura, não é só na pecuária, em qualquer setor econômico. E uma outra mega tendência, que é inevitável, está relacionada às ciências portadoras de futuro. E nós estamos vivendo hoje um momento, uma nova era da evolução genética com edição genômica. Nós temos aí a tecnologia de edição gênica que não é transgenia,
onde você edita um gene, né, e corrige ou ajusta o genoma de uma planta ou de um animal para produzir algo que lhe é interessante, seja um interesse agronômico, seja um interesse zootécnico, seja um interesse econômico, e oferecer um produto de melhor qualidade. Uma outra vertente que nós estamos olhando com muita atenção para a questão das ciências portadoras de futuro, além da biotecnologia, além da robótica, é o tema associado à economia digital. E esse eu quero fazer um destaque, né? Por quê? Porque a empresa está investindo forte na economia digital dos nossos processos, né? Nós não seremos uma empresa de software, jamais, mas nós estamos trazendo a economia digital para os nossos processos produtivos, desde da pesquisa básica até a pesquisa avançada, na transferência de tecnologia, na inovação, mesmo porque poucas ciências, nos próximos anos, quem sabe até nas próximas 2 décadas pelo menos, contribuirão tanto para o incremento de produtividade agropecuária como a economia digital. Define um pouquinho melhor o que é economia digital, o que você entende por economia digital? Assim? Economia digital, quando me refiro no sentido amplo da palavra, né? Economia digital, por exemplo, né, vou exemplificar, hoje nós temos ferramentas, né, de Big Data, de processamento e análise de grande volume de dados, onde podemos imaginar um ideótipo de uma planta, vamos hipotetizar aqui um ideótipo de uma nova variedade de soja, e nós consultamos o nosso banco de dados, em cima do nosso banco de hemoplasma, e identificar, olha, para aquele ideótipo, qual é o melhor pai e qual é a melhor mãe, para gerar aquela planta, para gerar aquele ideótipo, né? Você colocou o ideótipo no campo, colocou aquele material no campo, qual é o momento certo, né, de plantio, qual é o momento certo, qual a dose certa de fertilizante, qual é o momento de, se for o caso, de irrigar, qual é o momento de fazer o trato cultural, qual é o momento de colheita, você colheu, como otimizar, né, e minimizar as perdas no campo, a perda no transporte, você estocou, armazenou, qual é o momento mais adequado para você fazer a venda daquele produto, visto o posicionamento, o momento do mercado, enfim. Então, a economia digital em toda a cadeia produtiva. Se nós tomarmos como exemplo a cultura da soja, que eu estou hipotetizando aqui, há 20 anos atrás a produtividade média de soja no Brasil era em torno de 1.200, 1.300 quilos por hectare, né? Hoje nós temos uma produtividade média de 3.500 quilos. Ou seja, nós tivemos um índice de crescimento quase que vertiginoso, né? Nos últimos 10 anos esse índice inclinou. Quase, né, que se estabilizou. Nós temos um platô com um leve acréscimo, né? Com a economia digital nós podemos dar uma nova inclinação para esse índice de crescimento, né? Você acha que é mais do que genética? Muito mais do que genética, muito mais do que trato cultural, muito mais do que tecnologias de armazenamento, de transporte. Não estou aqui descartando essas tecnologias, não, muito pelo contrário. Né? Nós vamos e o mundo precisa, a ciência precisa continuar contribuindo com essas tecnologias. Mas a economia digital será a ciência que vai dar o grande input para otimizar nossos processos produtivos. Esse é um caminho sem volta. Nós estamos assistindo ao nascimento de uma centena de startups, né? Em todas as áreas, e no agro não é diferente. Agora, como é que a gente consegue, como é que o produtor ou mesmo o agente consegue separar o joio do trigo, ou só tem trigo nesse meio? Não. Em todo o setor econômico também tem joio. Essa é uma nova economia que tem surgido, no agro não é diferente, Sérgio, e a Embrapa está atenta a esse novo modelo de parceria, de alavancagem de novos negócios. Inclusive, nós temos um ambiente de inovação chamado Prontos para Inovação, onde junto com investidores, né, de mercado aberto, abrimos chamadas públicas. Coincidentemente, agora em setembro nós vamos abrir uma nova chamada junto com alguns investidores, para poder, esses investidores aportam recurso para captarmos startups, onde as startups manifestam interesse em tecnologias ou ativos da Embrapa, que estão em fase de desenvolvimento, em diferentes fases que a gente chama de maturidade tecnológica, e se prontificam a desenvolver ou aprimorar ou terminar ou escalonar, digamos assim, aquele ativo para levar para o mercado. Um exemplo de sucesso é uma startup que desenvolveu uma tecnologia para análise massiva de solo, né, numa velocidade em fração de minutos. Com a análise de solo de forma clássica, você leva aí 2, 3, até 5 dias para você ter resultado, em fração de minutos você analisa uma amostra de solo. Isso, o que você teria a nos dizer dentro desse panorama seu de inovação e tal,
a respeito da pecuária brasileira? A pecuária brasileira eu tenho uma mensagem, uma visão muito otimista em relação à pecuária, né? Por vários fatores, né? Fazendo um panorama assim, muito breve da perspectiva do mercado de carne, digamos assim, global, existe uma expectativa, uma demanda, né, de até 2050 o mundo demandar próximo de 500 milhões de toneladas de carne. E poucos países, poucos lugares, poucos territórios terão condições de abastecer. E dessa demanda há uma expectativa de que 40% dela seja suprida pelo Brasil, né? Até porque nós temos área, nós temos tecnologia, nós temos genética, nós temos sanidade e temos pecuaristas pujantes para poder fazer isso. E falando de tecnologia, né, a Embrapa está muito atenta a essa demanda de carne, não só em volume como em qualidade e cada vez mais em bases sustentáveis, Sérgio. Exemplos concretos, né, da atenção que nós temos para a tecnologia, nós lançamos há 2 anos atrás um novo material de braquiária, né, uma braquiária brisanta, primeiro material resistente à cigarrinha, com nível de resistência altíssima, que é a Cultivar Ipiporã, inclusive vocês abordaram, né, em matéria de vocês. Nós temos tecnologia associada aos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, nas suas diferentes combinações, da lavoura, pecuária, floresta, do sistema silvopastoril, que é a presença da pastagem junto com o arboreto de eucalipto, tecnologias associadas ao conceito produtivo carne e carbono neutro, né, que é um conceito produtivo onde a produção de bovino sobre arboreto de eucalipto, né, a presença do arboreto mitiga as emissões entéricas do bovino, mitiga ao ponto de você ter um sistema de produção com carbono positivo, né, e quem sabe até olhando para o futuro, nós temos aí, modelamos no Brasil, um modelo de precificação de carbono a partir da pecuária. Essa inclusive coaduna com aquela discussão nossa sobre a questão de futuro e perspectiva da agricultura brasileira. É um modelo produtivo, a carne e carbono neutro, em cima de parâmetros científicos muito bem embasados, com métricas e passível de certificação. Até tecnologias portadoras de futuro, como nós temos, por exemplo, vários dispositivos de aplicativos mobile para celulares, né? Se você entrar aí nas 2 principais plataformas de aplicativos mobiles, você vai ver um volume relativamente bom de aplicativos da Embrapa. Em pecuária, nós temos aplicativos voltados desde uma consulta ao produtor rural. A Embrapa tem alguns veículos clássicos ao produtor, que é aquela série 500 perguntas, 500 respostas. E em pecuária, nós transformamos uma das séries, que é 500 perguntas, 500 respostas, em pecuária de corte, em um aplicativo mobile, onde nós temos ali um repositório de cerca de 1.700 perguntas das principais categorias do sistema de produção, onde ali o produtor, na palma da mão do seu celular, ele consulta e tira dúvida, ou seja, um aplicativo voltado mais para uma consulta, até aplicativos onde gerencia grandes bancos de dados, né? Nós desenvolvemos a primeira vez um sumário de touros mobile, né, que é o sumário de touros, primeiro foi o Nelore, que foi o grande desafio. Nesse sumário de touros nós temos lá cadastrado algo próximo de 30 milhões de animais. Você imagina que se você fosse gerar um sumário de touros impresso, se a síntese de cada animal tivesse uma página, seria 30 milhões de páginas. É impossível um produtor consultar. E hoje, na palma da mão, ele consegue consultar os dados de um touro, quem é aquele animal, qual é a prole dele, quais são os ascendentes dele, qual o índice de qualidade genética, e qual central de disseminação está, etc. Até aplicativos voltados para orientação prática do produtor, como nós temos um aplicativo chamado Suplementa Certo, que vocês já abordaram também, que orienta o produtor a tomar decisão, dado que ele tem em mãos em termos de insumos, se é melhor ele confinar, se é melhor ele fazer um semi-confinamento, se é melhor ele colocar pasto, que tipo de ingrediente ele tem para poder fazer a terminação. Ferramentas como uma ferramenta que nós temos chamada Pasto Certo, que orienta o produtor, dada a região que ele está, dada a disponibilidade de sementes, qual é o melhor material forrageiro para plantar, enfim. Né? Como eu comentei em outra ocasião contigo, a economia digital é uma tecnologia, né, sem volta e que veio para alavancar a agricultura e a pecuária brasileira.